Um dia desse que tinha 18 anos, estava vivendo minhas primeiras experiências com o Senhor. Hoje já passei dos 40 e posso dizer com muita convicção: não existe vida fora de Jesus. Não existe comunhão, não existe saúde, não existe força, não existe ânimo, não existe coragem, vigor fora da presença dEle. Jesus é a única inspiração que o ser humano pode ter nessa vida. E se os cristãos forem inteligentes, se os cristãos forem sábios, eles vão se aproximar do seu Criador. Eles vão dar passos ousados em direção a Yeshua. E vão viver o que ainda não viveu. Porque ainda olhos não viram, ouvidos ainda não ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que nele confiam. Tem coisas grandes sendo preparadas para você, meu irmão. Tem coisas espantosas sendo preparadas para a sua vida, minha irmã. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração nessa noite. Você crê nisso? Coloque sua mão no seu coração e diga: Senhor, por favor, eu preciso do Senhor. Ministra o meu coração. Assim como o Senhor ministrou através do louvor, através da abertura, ministre através da tua palavra, Senhor. Eu abro o meu coração. Diga com mais convicção: eu abro o meu coração e permito que o teu Espírito ministre a minha vida nesta noite, no nome de Jesus. Pai, é na autoridade e no poder que há no teu nome, Senhor, que em concordância e coração do teu ungido, Senhor, eu repreendo todas as forças tenebrosas da maldade, todo roubador de unção, todo maligno espírito demoníaco que rouba a presença, que sequestra, meu Deus, o bem mais precioso que a tua igreja pode ter neste mundo, que é a tua presença, meu Senhor. Por isso, nesta noite, eu neutralizo as forças tenebrosas da maldade. Eu desarticulo todos os poderes malignos. Neutralizo os demônios que confundem a mente, que confundem a alma, os pensamentos. Meu Deus, é na autoridade que me é concedida que eu repreendo no nome de Jesus todos os principados, todas as potestades, todas as hostes espirituais da maldade, que impede a tua glória de ser glória. Meu Deus, a tua palavra diz que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Por isso nós invocamos o poder do nome de Jesus nessa hora, e pedimos que a tua palavra se revele aos nossos corações, ministre as nossas almas, e remova todo obstáculo dos nossos caminhos, Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Paulo faz citação a um momento em que Moisés vive a maior e mais poderosa experiência de sua vida. Moisés decidiu se consagrar em favor do seu povo, em favor da redenção da nação de Israel e do livramento do Senhor para com aquela nação. E a Bíblia diz que durante 40 dias Moisés se dedicou a buscar a face do Senhor. E ele teve uma experiência extraordinária que o marcou para sempre. A Bíblia diz que Moisés teve o deleite, o desfrute de ver a glória de Deus. E quando Moisés viu essa glória, algo estranho e ao mesmo tempo espetacular acontece. A Bíblia diz que a glória que estava sobre o próprio Senhor foi transferida para Moisés.
E agora Moisés não era mais um homem comum ou natural. Havia um brilho diferente sobre a vida de Moisés. Moisés estava com um resplendor que não era normal para um ser humano. Era um resplendor angelical. E a Bíblia diz que quando Moisés desce daquela comunhão, daquele momento de intimidade com a glória do Senhor, o povo e a nação se espanta e fica com medo daquilo que estava vendo. Porque eles viam em Moisés algo que não era comum ver num ser humano. E isso obrigou Moisés a cobrir o seu rosto. E a Bíblia diz que Moisés, quando subia para estar com o Senhor, ele tirava o véu. E quando ele saía ou descia para estar com a nação, com o povo, ele cobria o seu rosto. Porque as pessoas tinham medo da glória que estava sobre Moisés. E Paulo toma por referência essa passagem. E ele fala desse processo lindo e precioso de Deus de transformar a vida do ser humano. De como Deus ele gosta de operar e transformar o ser humano. Às vezes imaginamos diversas formas que Deus pode transformar as nossas vidas. Ou até somos criativos, imaginamos coisas que não existem, que talvez Deus possa fazer para que nós sejamos mudados. Mas aqui Paulo descreve o caminho, ou os meios pelo qual Deus ama fazer essa transformação na vida do seu povo. E acredite, não existe uma ferramenta mais poderosa para transformar um ser humano do que a glória do Senhor. É através da sua glória que Ele estabelece as mudanças, que Ele inicia e conduz uma transformação de um ser humano e de uma nação, de um povo, de uma igreja. Eu queria que você soubesse nessa noite que o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, o Deus que te selecionou desde a fundação do mundo, é um Deus que acredita na sua transformação. É um Deus que acredita que você pode mudar. É um Deus que acredita que você pode ser transformado. Ninguém foi chamado para continuar da mesma forma. Ninguém foi escolhido por Deus para ser o mesmo. Deus não chama pessoas para viver mesmice de vida. Toda a criação foi convocada, chamada, eleita para uma novidade de vida. Então quando Deus redimiu você, Ele redimiu você não para viver a mesmice de vida que você vivia, mas para viver a novidade de vida que Ele te presenteou. Existe uma vida nobre, uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida, uma vida próspera, uma vida com saúde, uma vida de sucesso que Deus presenteou você. Isso não é um momento, não é uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás. Não, foi consumado há 2000 anos atrás em Jesus. Mas essa novidade de vida nasceu no coração de Deus quando Ele projetou você para a existência. Porque talvez você não saiba, mas você foi formado em Deus antes mesmo do mundo existir. Você já habitava nos pensamentos do Senhor. Você já existia dentro da mente de Deus antes mesmo do mundo existir. Digo, uau. Digo, uau. Agora imagine você, um projeto existente na mente do Criador, antes dele criar o próprio mundo. Imagine que tipo de valor você tem para Deus. Então quando Deus projetou essa virada na sua vida, na minha vida, Ele projetou para uma vida de sucesso. Deus não planejou você como uma pessoa doente, ou como uma pessoa problemática, como uma pessoa cheia de problemas, uma pessoa que nunca consegue superar as suas adversidades. Não, Deus não projetou você para esse momento de doença, para esse momento de sofrimento. Deus não projetou você para o fracasso. Deus não projetou você para a derrota. Deus projetou você para uma vida de êxito, para uma vida de sucesso, para uma vida de conquista, para uma vida de transformação. Talvez quando Deus te chamou, você estava com sua vida destruída, com sua vida fracassada, com seus pensamentos confusos e incertos. Mas existe um processo extraordinário que Deus formou na sua mente, no seu coração. E esse processo, ele é vivo, ele é eficaz.
ele acontece desde os primórdios da criação. Desde que tudo passou a acontecer ou a existir, Deus iniciou este processo, aonde Ele entende e subentende-se que a sua glória é o caminho para transformar todo indivíduo que Ele chama para o seu reino. Você precisa acreditar que as suas experiências com Deus é o caminho para a sua transformação. Cada experiência que você tiver, cada momento de comunhão que você passa a ter com Deus, você é transformado em uma nova criação, em uma nova criatura, em um novo ser humano. Tem pessoas que não acreditam em uma mudança. Tem pessoas que não acreditam em uma transformação. Tem pessoas que estão dentro da igreja, ouve a palavra de Deus, escuta a mensagem do Altíssimo, mas mesmo escutando a palavra, mesmo sentindo a presença, elas não acreditam na vida nova que Deus tem para elas. Mas acredite, a partir do momento em que você experiencia uma comunhão mais profunda com Deus, a partir do momento que você se reserva a estar a sós com Deus, e a estar em comunhão com Ele, existe uma garantia de que a glória dEle inicia um processo irreversível de transformação na sua vida. Ninguém aqui é perfeito, acredite, ninguém que está aqui dentro, ninguém foi chamado porque era perfeito, ninguém está chamado porque acertava tudo, ninguém foi chamado porque era capaz. Todos nós temos algo em comum. Fomos chamados porque éramos um fracasso, fomos chamados porque éramos doentes, fomos chamados porque não conseguíamos vencer, fomos chamados porque éramos um grupo de pessoas derrotados e que não conseguiria vencer nunca sem a presença dEle. Mas Ele nos escolheu, Ele nos chamou, mesmo sabendo que não éramos capazes, mesmo sabendo que não éramos preparados. Ele nos escolheu, Ele nos separou, Ele nos chamou, e agora pela sua glória Ele quer nos transformar. E agora por meio da sua glória Ele quer transformar as nossas vidas. Tem muitos cristãos que separam tempo para persistir em várias coisas na vida. Tem pessoas que persistem na vida empresarial e devem persistir. Tem pessoas que persistem nos estudos e devem persistir. Tem pessoas que persistem no relacionamento e devem persistir. Mas acredite, o mesmo empenho que você usa para persistir nos seus negócios, o mesmo empenho que você usa para persistir nos seus estudos, o mesmo empenho que você luta para manter sua família de pé, você precisa usar para manter o seu relacionamento com Deus. Você precisa usar para manter a sua comunhão com o Altíssimo. Porque a sua transformação, a transformação da sua casa, depende do nível de relacionamento que você tem com Deus. Conforme você mergulha na presença dEle, o nível de transformação é aumentado na sua vida. O nível de transição é aumentado. Paulo diz que de glória em glória somos transformados. E agora com os nossos rostos descobertos, resplandecendo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, ou em outra linguagem, a cada experiência, a cada momento de comunhão, a cada mergulho que você dá na presença, uma nova transformação é acrescentada à sua vida. Eu acho que foram poucos que entenderam. Mas quanto mais profundo você estiver em Deus, maior e mais poderosa será a sua transformação. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 24. Efésios, capítulo 4, versículo 24. Todos acharam? Diz assim: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça, em verdadeira santidade. Como é que Paulo escreve para os irmãos em Efésios? Dizendo que o meio pelo qual eles viverão esse revestimento, essa vida nova,
se não for por meio de uma comunhão profunda com Deus. O que fez Moisés resplandecer a glória de Deus para o mundo, para o povo em sua volta? Foi a comunhão dele com Deus. Olha, Moisés já tinha tido momentos espetaculares com Deus. Mas em um momento que ele tinha tido, tinham levado a extrair de Deus da sua glória para si. Moisés já tinha visto a sarça pegar fogo. Ele já tinha ouvido a revelação de Deus se manifestar naquele dia, aonde aquele lugar era santo e que ele precisava se despir para estar diante da presença santa do Senhor. Mas aquele momento de comunhão não o permitiu extrair de Deus da sua glória. Depois nós vemos momentos onde Deus usa Moisés de uma forma extraordinária. Milagres, sinais e prodígios acontecem através de Moisés. Deus usa Moisés como o braço forte dele em todo o Egito. Mas ainda ninguém via algo diferente em Moisés. As pessoas viam Moisés como um ungido do Senhor, como um mensageiro de Deus, como um profeta do Senhor. Mas ninguém via em Moisés algo extraordinário ao ponto de temer ao próprio Moisés. E aí Moisés decide, liberta o povo e ele volta para o mar. E quando eles estão atravessando aquele mar, que o mar se abre, algo grande acontece. O povo vê um grande milagre. Mas ninguém consegue ver ainda algo extraordinário em Moisés. Depois vem a chuva do maná, vem a provisão da água. Mas acredite, no momento em que Moisés sobe aquele monte, decidido a abrir mão de tudo, por causa do seu povo, e por amor ao Senhor. A Bíblia diz que Moisés tem o maior e mais profundo momento de comunhão que ele podia imaginar ter com Deus. E quando ele extrai de Deus da sua presença e da sua glória para si, a Bíblia diz que Moisés transferia uma imagem tão poderosa, que quando a nação vê Moisés, a Bíblia diz que as pessoas começaram a temê-lo. As pessoas tinham medo de Moisés, porque eles viam algo diferente. Está chegando um tempo onde a glória do Senhor está sendo derramada sobre toda a terra. Está chegando o tempo onde a glória do Senhor será vista sobre toda a terra. E acredite, não vai ser no seu cachorrinho que o mundo vai ver a glória do Senhor. Acredite, não vai ser num animal que passa na sua porta rinchando ou berrando que o mundo vai ver a glória do Senhor. É através de você, meu irmão, através de você, minha irmã, que Deus quer revelar sua glória para o mundo. É em você que Deus quer se revelar para o mundo. Foi isso que Paulo revelou para os irmãos em Roma. O mundo já está ansioso por esse momento. A Bíblia diz, ou Paulo descreve para os irmãos em Roma, que o mundo está gemendo com gemidos inexprimíveis, esperando, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. É você que o mundo está esperando se revelar. O mundo não espera que um anjo desça do céu. O mundo não espera que um arcanjo desça do céu, ou um querubim. O mundo está aguardando ansioso você se revelar como um filho de Deus. As pessoas querem ver algo especial em você. As pessoas querem ver a glória do Senhor em sua vida. Porque esse é o desejo do nosso Pai. Quando Ele nos escolheu, quando Ele nos separou, Ele decidiu fazer de nós a sua imagem e semelhança. Ele quer e deseja ansiosamente que a sua igreja se pareça com Ele, segundo a sua imagem e semelhança. Eu queria citar um personagem bíblico para demonstrar como a glória do Senhor ela pode transformar a vida de um ser humano. Eu queria usar como referência aqui o neto de Abraão, Jacó. Abra sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 28, do versículo 11 ao 22.
como Deus ele pode usar da sua glória para transformar um ser humano. E acredite, ele não mede dificuldade para se revelar, quando ele encontra um coração sedento por ele e pela sua presença. Gênesis capítulo 28, do 11 ao 22. Todos acharam? Aqui descreve a primeira experiência de Jacó com Deus, que diz: e ele chegou a um certo lugar e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou umas pedras daquele lugar e a colocou como seu travesseiro, e se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o topo alcançava o céu. Diga, o topo chegava no céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé. Quem estava em pé? Acima da escada. E disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente e para o oriente, e para o norte e para o sul. E em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. E eis que eu estou contigo, eis que eu estou contigo, e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores, e te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei, eu não te deixarei, até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. E Jacó despertou do seu sono e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E ele estava temeroso e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. E Jacó levantou-se cedo de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto como seu travesseiro, e a colocou como um pilar, e derramou óleo no topo dela. E ele chamou o nome daquele lugar Betel. Mas no começo, o nome daquela cidade é chamada Luz. E Jacó jurou um juramento, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que eu vou, e me der pão para comer e veste para vestir, de modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus, e esta pedra que tenho posto como um pilar será a casa de Deus, e de tudo que tu me deres, eu certamente te darei o dízimo. Olha que coisa espetacular. Jacó é enviado pelos seus pais para Harã, para encontrar uma esposa. E ele sai fugido do seu irmão. Seu irmão tinha o ameaçado de morte. E a Bíblia conta que Jacó chega a um determinado local, onde é conhecido como Betel, ou antes chamado como Cidade Luz, e ele pernoita naquele local. A Bíblia diz que ele pega uma pedra e faz de seu travesseiro. A Bíblia descreve os detalhes do acontecimento. O momento era tão significativo para a história, que cada detalhe é registrado. E a Bíblia conta que naquele momento em que Jacó pega no sono, ele tem uma visão extraordinária. Ele consegue ver uma escada que chega a tocar no céu. E a primeira visão que ele tem é de ver anjos subindo e descendo aquela escada. A segunda visão que ele tem é ver o próprio Deus no topo daquela escada. E aí ele recebe a revelação. Deus se revela para ele lá do céu. E ele ouve Deus se revelando. A Bíblia diz que Deus faz promessas extraordinárias para ele. Deus promete dar livramento,
Deus promete pegar aquela terra inteira onde ele estava e entregar na mão dele e da sua descendência. Deus faz uma promessa que eu acho mais extraordinária. Ele diz: eu não vou te deixar até que eu tenha cumprido tudo que eu estou te prometendo. Aí Jacó desperta. Ele acorda temoroso, assustado, com medo. Ele nunca tinha tido uma experiência como aquela. Foi algo extraordinário. Seria para qualquer um indivíduo que quisesse uma experiência e algo profundo com Deus. E Jacó não era um homem muito achegado a Deus. Jacó era rebelde. Jacó não tinha comunhão com o Senhor. Jacó se desviava dos planos de Deus constantemente. Mas o interessante é que naquele momento, ele toma a primeira decisão dele. A primeira experiência que Jacó tem com Deus, o leva a tomar a primeira decisão. Diga comigo, a primeira experiência que Jacó tem, por favor, seja mais firme. A primeira experiência que Jacó teve, o leva a firmar o primeiro compromisso com Deus. Jacó era infiel a Deus. Ele não honrava a Deus. E quando eu vi a irmã aqui abrindo o culto, ministrando no ofertório, e a gente percebe no olhar dela o coração quebrantado, e ela chora falando sobre ofertório, sobre ofertar, sobre dizimar. A gente percebe que há paixão dentro do coração da irmã. Mas que pena que isso não arde em todo mundo. As pessoas não gostam de ser fiéis a Deus. Jacó era esse tipo de cristão. Ele não temia Deus. E é lógico, ele não era fiel. Ele não dizimava, ele não dava a Deus o que era de Deus. E quando ele tem a primeira experiência com Deus, a primeira obra redentora que Deus opera no coração de Jacó é a fidelidade. A fidelidade é restaurada na vida de Jacó. E ele faz um voto. Deus já tinha prometido toda a segurança para ele. E ele faz um voto mediante a promessa de Deus. Ele disse: se o Senhor me der segurança, se o Senhor me der proteção, se o Senhor me der pão para comer, veste para vestir, se o Senhor me guardar durante toda a minha jornada e o Senhor me trouxer de volta para a casa de meu pai, eu vou ser fiel no dízimo. E ele faz o primeiro compromisso dele com Deus, um voto. Ele decide ser fiel a Deus. Ele sabia que o avô dele era um homem fiel. Ele sabia que Abraão era um homem honrado. Ele sabia que Isaac, o pai dele, era um homem honrado, fiel a Deus. Mas ele era infiel. E naquele dia, ele toma a primeira decisão dele, que demonstra o primeiro nível de transformação em sua vida. Jacó decide ser fiel a Deus. Eu não sei quantos estão me ouvindo hoje aqui, que tem sido infiel ao seu Criador, ao seu Redentor. Mas acredite, sua infidelidade só tem um destino para ela: o fracasso, a penúria, a pobreza. A Bíblia diz: olha, aquele que retém, segura o que é para ser dado, tende a cair na pobreza e na miséria. Tanta gente fracassou na vida por causa da infidelidade. Tanto cristão que nasceu por sucesso e fracassa porque é infiel. E a primeira experiência que Jacó tem com Deus o leva a um compromisso de fidelidade. Não ouvi nenhum amém. Eu tenho 21 anos que eu fiz um voto com Deus. E tem 21 anos que eu honro esse voto. De tudo que Deus me dá, eu dou 20%. E acredite, faço isso com muita alegria no meu coração. E sabe o que acontece? Deus nunca me desampara. Eu tenho 21 anos em que nunca fui desamparado. Nunca fui desamparado, irmãos. Acredite.
Deus nunca me desamparou. Eu posso dizer com muita convicção, esse voto que eu fiz há 21 anos atrás, iniciou um processo de transição na minha alma e na minha mente, de forma irreversível. Porque cada ano que passa, uma convicção é formada dentro de mim. Eu pertenço ao meu amado, e ele me pertence. A segunda experiência que Jacó teve está registrada em Gênesis 31, do versículo 10 ao 13. Essa segunda experiência, que eu acredito que foi uma experiência de impacto, fez de Jacó um homem sensato, sem nada. Porque foi assim que ele saiu da sua terra. Sem nada, sem riqueza, sem provisão. Mas esse segundo momento de comunhão, de intimidade com o Senhor, fez um homem próspero. Gênesis 31, do versículo 10 ao 13, vai dizer assim: e aconteceu nesse tempo que o gado deu cria, e levantei os meus olhos e vi em um sonho, e eis que os carneiros que saltavam sobre o gado eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus falou comigo em um sonho, dizendo: Jacó. E eu disse: aqui estou. E ele disse: levanta os teus olhos agora e vê. Todos os carneiros que saltam sobre o gado são listrados, salpicados e malhados. Pois eu tenho visto tudo o que Labão tem feito contigo. Jacó chega na terra de Harã, do seu tio. E ele faz um voto com seu tio, um propósito com seu tio. Ele trabalha há 7 anos por Raquel. O sogro dele o engana e dá outra irmã no lugar de Raquel. Depois ele trabalha mais 7 anos por Raquel. No total de 14 anos pela esposa que ele amava e que ele queria. Depois desses 14 anos trabalhados, o sogro dele faz uma contraproposta para ele. Jacó decide ir embora. E o sogro diz: pegue o salário que você quiser, e eu te pagarei. E a Bíblia diz que Jacó pede todo o gado listrado do rebanho. Acredite, tinha pouquíssimos. Só que aí Deus começou a abençoar de tal forma que os listrados começou a se multiplicar. O sogro de Jacó, percebendo que Jacó estava enriquecendo, ele troca o salário de Jacó 6 a 7 vezes. E toda vez que ele trocava o salário de Jacó, Deus abençoava e os animais começavam a parir de acordo com o salário de Jacó. E a Bíblia diz que Deus tira toda a riqueza de Labão e entrega na mão de Jacó. Jacó se torna um homem poderoso, um homem próspero. A segunda comunhão, ou o segundo mergulho que Jacó dá em direção a Deus. Veja que o primeiro o levou a um nível de fidelidade. O segundo o levou a um nível de prosperidade. Diga aleluia. E a terceira experiência foi na forma de um grande livramento. Veja em Gênesis 31 ainda, versículo 24 e 42. Que diz assim: e Deus veio a Labão, o sírio, em um sonho à noite, e lhe disse: fique atento, para que tu não fales a Jacó, nem mal, nem bem. Versículo 42. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não tivesse estado comigo, certamente tu terias me enviado embora vazio. Mas Deus viu minha aflição e o trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Olha que coisa fantástica. O sogro de Jacó se revoltou porque Jacó tinha fugido com toda a sua família e todo o seu rebanho, ou aquilo que ele tinha conquistado.
E ele decide reunir todos os seus irmãos e caçar Jacó. Ele já tinha tomado uma decisão. Ele tinha dito que ia tomar tudo que Jacó tinha, as filhas, os netos, o dinheiro, a riqueza, e ia mandar Jacó de volta para a sua terra com as mãos vazias. E quando ele estava chegando próximo a Jacó, Deus o visita. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você decide mergulhar em comunhão com o seu Senhor e Salvador, Deus vai visitar os seus inimigos e vai botar freio na boca deles. Um dia o governador estava revoltado e ele foi com fúria contra Jesus. A Bíblia diz que os discípulos falaram: mestre, o governador está vindo com força total contra o Senhor. Diz que Jesus olhou para os discípulos e disse: deixa aquela raposa vir, que eu ponho um cabresto na boca dele. Deus visita os seus inimigos quando você decide ter comunhão com Ele. E Ele põe freio nas atividades dos seus inimigos. A comunhão com o nosso Deus, a aproximação com o nosso Senhor, faz com que todos os nossos inimigos sejam espantados e distanciados. Deus tem uma trajetória segura para você e sua casa. Deus tem uma jornada segura para você e sua família. Existe um futuro certo, garantido para todos que caminham com o Senhor. Você pode dizer amém? Dê um aplauso ao Senhor. A quarta experiência de Jacó com Deus foi o encontro com as guarnições angelicais. Está registrado aí no capítulo 32 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 2. Jacó estava decidido a estar com Deus, e Deus estava decidido a estar com Jacó. É só isso que Deus precisa, encontrar pessoas decididas a estar com Ele. O versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 32 diz assim: e Jacó foi no seu caminho, e os anjos de Deus o encontraram. Quem o encontrou? E quando Jacó os viu, ele disse: este é o exército de Deus. E ele chamou o nome daquele lugar Manaim. Há 20 anos atrás eu tive meu primeiro momento espetacular com Deus. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava passando um momento muito difícil na Ferbasa. Era meu primeiro ano de Ferbasa. Uma perseguição árdua e fervorosa tinha se levantado contra mim lá dentro. Diretorias, gerentes. Meu nome parecia música na boca dessas pessoas. E colegas de trabalhos que me apedrechavam com força. E eu estava muito aflito naquela noite, porque era muito bombardeio. Eu já tinha ganhado um gerente na Ferbasa, e ele participava das reuniões de chefia. E toda reunião meu nome era citado, como um fanático, como um maluco que queria converter toda a Ferbasa ao cristianismo. E 2 gerentes já tinham pedido minha cabeça. E um, diretamente para mim, disse: você não dura nem 30 dias aqui dentro mais. Em uma noite como essa de aflição, Deus me deu uma visão extraordinária. O Senhor me arrebatou em espírito, e Ele me levou a um local onde parecia uma pequena congregação. E lá havia um grande exército reunido naquele local. E o anjo que me conduzia, ele disse: venha e siga-me. E eu segui ele no meio daquele exército. E na frente daquela reunião havia uma mesa onde várias autoridades angelicais estavam. E ele disse: escute o que eles estão conversando. Escute o que eles estão falando. Porque eles estão discutindo sobre a sua vida, sobre a sua existência e sobre o seu futuro.
E eu parei em volta daquela mesa e escutei o que aquelas autoridades angelicais estavam discutindo. E eles traçavam alvos, traçavam metas de como me protegerem, de como me defenderem. Depois o anjo me chamou para que saísse daquele ambiente e me levou para fora daquele ambiente. E lá fora havia uma multidão de demônios furiosos. E ele disse: vê, enquanto você estiver aqui dentro, você vai estar protegido e guardado em todos os seus caminhos. Enquanto você estiver aqui dentro. Na mesma hora eu entendi que ele estava se tratando da fé. Enquanto eu estivesse em comunhão com o Senhor, enquanto eu estivesse submisso à sua vontade, eu estaria protegido e guardado. E naquele dia eu acordei com minhas forças renovadas. Eu acordei ciente de que Deus nunca me abandonaria. E aquela noite foi um divisor de águas nas minhas vidas. Porque foi a partir daquela noite que Deus começou a mudar a minha história ali dentro daquela empresa. Eu acabei me tornando pai espiritual de 3 diretores. E o mais interessante, era o único funcionário comum dentro da Ferbasa que tinha uma autorização assinada pelo presidente, me autorizando a entrar e sair a qualquer hora de dentro daquela empresa. O único funcionário comum. E no dia em que a Ferbasa se dividiu entre sua diretoria, acredite, os 3 mais fracos lá dentro é o que estavam comigo. Mas foram os 3 que sobreviveram e se tornaram líder daquela empresa. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Deus me disse: 3 dias e eu darei livramento para eles. 3 dias e eu romperei uma mudança dentro dessa empresa. E eu convidei esses 3 diretores para estar comigo orando 5 horas da manhã. E 3 dias de joelho lá com eles. O impossível aconteceu. O presidente da Ferbasa foi demitido. Um outro diretor foi demitido, que fazia parte de toda a chefia. E aqueles 3 que buscou o auxílio do Senhor através da minha vida, se tornaram a liderança principal daquela empresa. E estão lá até hoje. Por quê? Porque existe uma promessa de Deus. E naquele dia, todos os gerentes que se levantaram contra mim, pararam de me pressionar. Porque depois daquele momento, o segundo passo de Deus era salvar a vida do dono daquela empresa. E usou aqueles 3 diretores para me apresentar o dono da empresa e para ministrar a palavra para ele. E acredite, foi algo muito espetacular ganhar a vida de José Carvalho para Jesus antes dele passar dessa vida para outra. Dê um aplauso para o Senhor. Mas ali estava Jacó na sua 4ª experiência com Deus. E ele vê essa visão extraordinária de um exército numeroso ao lado dele, pronto para guerrear com ele. E por que aquela experiência? Jacó estava retornando para a casa dos seus pais. E Jacó tinha deixado lá uma herança maldita. Um irmão disposto a fazer o impossível para vê-lo morto. E aí Deus, para confortá-lo, Deus envia um exército para mostrar que ele não estava só. Mas ali era um preparo para a maior e mais poderosa experiência que Deus queria mover em direção a Jacó. Deus queria mudar a vida de Jacó para sempre. Deus queria mudar o destino e o futuro de Jacó para sempre. É o mesmo plano que Ele tem para a sua vida. É o mesmo plano que Ele tem para a sua vida. E aí Deus sinaliza a 5ª e mais impactante experiência entre Jacó e ele Jacó. Está registrado aí em Gênesis 32, o versículo 24 ao 30. Todos acharam? Gênesis 32, do 24 ao 30, vai dizer assim:
e Jacó foi deixado só. Ele ficou com quem? Se você realmente quer ter experiências extraordinárias com Deus, comece a separar um tempo para estar só com Ele. Porque naquele momento em que tudo iria acontecer em favor de Jacó, ele precisava estar só. E ali ele lutou com um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e lhe desconjuntou a junta da sua coxa, enquanto lutava com ele. E ele disse: deixa-me ir, pois o dia já rompe. E ele disse: eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes, ou seja, a não ser que mude a minha vida, a não ser que transforme a minha mente, a não ser que mude a minha história para sempre. E ele disse: qual o teu nome? E ele disse: Jacó. E disse: teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe tu tens poder com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse-lhe: dize-me, rogo-te o teu nome. E ele disse: por que tu perguntas o meu nome? E ele o abençoou ali. E Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, pois viu a Deus face a face, e a vida dele foi transformada. Então todas as outras experiências de Jacó o levou àquele momento decisivo na sua vida. Jacó não poderia voltar para a terra dos seus pais, para viver as promessas extraordinárias que ainda tinha para a sua vida, sem viver um rompimento. Existem coisas grandiosas de Deus para a sua vida, meu irmão. Na área profissional, na área financeira, na área espiritual. Mas é preciso haver um rompimento. E para haver esse rompimento, você precisa se aproximar do seu Deus. Eu não entendo como os cristãos param de buscar Deus porque estão enfrentando problemas, ou porque se realizaram completamente. Eu não entendo porque as pessoas tendem a reduzir a sua comunhão com Deus quando elas estão passando por prova, ou quando elas estão sendo abençoadas. As circunstâncias não podem mudar aquilo que você é com Deus. Nenhuma situação que envolva a sua história, a sua existência, pode reduzir o seu tempo de comunhão com Deus. Tem pessoas que param de buscar Deus porque não estão com vontade. Eu não leio a Bíblia não porque eu perdi o gosto. Estava desanimado. Esses dias eu estava sem vontade. Esses dias eu não orei não porque veio uma frieza no meu coração. Agora imagine parar de buscar a Deus porque está desanimado. Parar de buscar a Deus ou ler a Bíblia porque está sem ânimo, ou porque está enfrentando uma luta. Dizem comigo. A Bíblia diz: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Tem pessoas que estão esperando Deus. Senti pena delas. Meu Deus, eu não aguento mais. Acredite, você não vai chamar a atenção de Deus achando que Deus vai sentir pena de você. O que chama a atenção de Deus é um coração sedento, apaixonado, desesperado pela sua presença. O que atrai a glória de Deus é um coração cheio de determinação por Ele. Sabe por que Davi, ele chega a declarar que era como uma coça? Porque Davi ansiava pela presença de Deus. E ele diz: olha assim, assim como uma coça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia pelo Senhor. Ele diz: olha, assim como os guardas anseiam para o romper da manhã, para poder ir embora do seu trabalho, assim a minha alma tem sede do Deus vivo. Esse tipo de vontade e desejo que Deus quer despertar dentro de você. Deixa eu perguntar algo para vocês. Se você fosse convidado para fazer uma entrevista em uma empresa,
e você tivesse uma promessa de receber um salário de 20 mil reais. E na primeira entrevista, as coisas não dessem certo. E o entrevistador pedisse a você que voltasse 8 dias depois. Você voltaria? Quantos voltariam? Vixe, mas ninguém voltaria? Oito dias depois você volta lá para a entrevista. E aí um imprevisto acontece e você não consegue ser entrevistado. E o entrevistador olha para você e diz: meu amigo, um emprego está quase certo de ser seu, mas você precisa voltar aqui semana que vem novamente. Quantos voltariam? E se isso se repetisse por meses? Tem pessoas que não iriam mais, mesmo então desempregadas. Alguns olhariam para o entrevistador e diziam: rapaz, você está me fazendo de palhaço, eu não volto mais aqui não. Mas a promessa era garantida, o emprego é seu. Eu só preciso fazer entrevista com você agora. Alguns desistiriam no meio do caminho, como muitos estão fazendo com a fé. Estão dentro das igrejas, mas já desistiram da fé. Não oram, não lêem a Bíblia, não amam, não perdoam, não toleram, não suportam. Desistiram da fé. São frios, são mornos. Estão dentro da igreja, mas já desistiram da fé. Viraram religiosos. Deus tem algo maior para a sua igreja. Deus tem coisas maiores. Deus tem um plano bem definido para você. E nesse plano inclui sucesso, saúde, prosperidade, força, ânimo, vigor, persistência, perseverança, coragem, ousadia, destreza. É um pacote completo. E Ele só pede algo para você: achegue-se, pois, a mim, e eu me achegarei a vós. Às vezes eu pergunto a Deus: Senhor, por que eu consigo persistir com as coisas e as pessoas não conseguem? Por que, Senhor? O Senhor me deu a mais do que a eles? É isso, Senhor. Sabe o que é que a palavra dele me diz? Não. A mesma porção que você recebeu, eles receberam. O mesmo manto que desceu sobre você, exceto o chamado pastoral, eles receberam. Porque você não precisa ser pastor para ter sucesso. Você não precisa ser um apóstolo para vencer na vida. Tem pessoas que acham que Deus quer que elas vivam na miséria. Tem pessoas que olham para o carro velho que tem e diz que essa é a vontade de Deus. Enquanto você não sonhar os sonhos de Deus, os seus sonhos sempre vão prevalecer. Mas nunca se esqueça, Deus tem o melhor para você. Deus sonhou o melhor para você. Quando você habitava na mente dele, você era perfeito. Você era um homem ou mulher bem-sucedido, um homem ou mulher próspero, um homem ou mulher saudável, um homem ou mulher que nunca desistiu, um homem ou mulher que sempre persistiu e perseverou, um homem ou mulher onde a glória de Deus habita.
onde a presença dele habita. Ali estava Jacó, com o momento mais marcante da sua história. E ele não queria que passasse aquele momento sem uma transformação, sem uma mudança na sua alma, no seu caráter, na sua personalidade. Ele estava decidido a fazer daquele momento o maior momento entre ele e o seu Criador. E quando o seu Criador disse: me deixe ir, ele disse: não, eu não deixarei o Senhor ir, e até o momento em que o Senhor me abençoe, ou em outra palavra, até que o Senhor mude a minha vida. Que poder Jacó tinha para segurar a Deus, se não o seu quebrantamento, se não a sua rendição. Não foi com força bruta que Jacó segurou o Senhor naquele lugar. Foi a sua rendição, o seu quebrantamento, a sua submissão. Ele se desarmou por completo. Agora não era mais uma questão de fidelidade. Agora não era mais uma questão de ser próspero. Agora é uma decisão na alma de um homem disposto a mudar a sua vida, mudar o seu caráter por completo. E Jacó queria isso. Veja o que Abacuque escreve sobre esse momento de Jacó e Deus. Abacuque não, desculpe, Oséias capítulo 12, versículo 4. Oséias escreve, foi um dos poucos profetas que escreveu sobre esse momento de Jacó. Oséias capítulo 12, versículo 4. O segredo de ler a Bíblia toda várias vezes é esse. É que os textos vêm na nossa memória, ou na nossa mente, sempre que você precisa. Eu lembro que, há uns anos atrás, eu perguntava aqui na igreja quantos já tinham lido a Bíblia toda. Era uma vergonha. Era 2, 3 pessoas na igreja que tinham lido a Bíblia toda. Hoje, quase toda a igreja já leu a Bíblia toda, e isso é fantástico. Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso. Oséias capítulo 12, versículo 4 vai dizer assim: sim, ele teve força, o poder sobre o anjo, e prevaleceu. Aí ele descreve como ele prevaleceu. Ele chorou e lhe suplicou, e ele achou em Betel, e ali falou conosco. Então houve uma rendição total, houve um quebrantamento. E o salmista diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Naquele momento, Jacó se rendeu por completo. Ele abriu mão da arrogância, ele abriu mão da prepotência, ele abriu mão do achismo. E ele experimentou algo radical da parte de Deus. Porque quando Deus diz: deixa-me ir, ele diz: não te deixarei ir, até que o Senhor me mude, até que o Senhor me transforme. Eu não posso encontrar meu irmão nesse estado em que eu me encontro. Eu preciso viver uma transformação. E Deus entendeu o desejo do coração de Jacó. E a resposta foi: qual é o teu nome? O que é que te aprisiona? O que é que te amarra, que te prende? Aí Jacó revela para Deus o que é que estava prendendo ele. Ele diz: meu nome é Jacó. São as trapaças, são os enganos, são as mentiras que me aprisionam. Aí Deus olha para ele e diz: então chega esse período na tua vida. A partir de hoje tu serás Israel. Tu não serás mais usurpador, ladrão, mentiroso, enganador. Tu serás Israel. Porque como um príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Como Jacó prevaleceu? Se rendendo, se submetendo. Tiago escreve algo que eu acho fantástico. Ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo,
e ele vai fugir de vós. Então, como fazer o diabo fugir? Se sujeitando a Deus, se rendendo a Deus. Nenhum inimigo vai se colocar de pé contra você.